Aleluia. É uma satisfação estar aqui representando o Reino dos Céus. Amém? Nesse ministério abençoado por Deus. Glória a Deus. Deus tem abençoado o pastor Antônio e Deus tem abençoado a cada um de vocês. Glória a Deus. E eu tenho certeza que Deus, essa noite, vai continuar tudo aquilo ao qual nós cultuamos a Deus nessa noite. Amém? Você que gosta da palavra de Deus, Glória a Deus. eu costumo dizer que ela é um alimento, pastor, para a nossa alma. É verdade. Eu gosto muito do louvor. O louvor também, ele tem uma importância muito grande. Quando você louva para Deus, exaltando a Deus, trazendo o reino dos céus para nós, que vivemos em reino. Viver em reino é o quê? É todo aquele que é discípulo. Aleluia. E o próprio Jesus disse que o reino dele foi implantado em nós. Nós vivemos em paz porque o reino de Deus está dentro de nós. O reino de Deus é espiritual. O reino de Deus não é um reino terreno ao qual o homem domina e onde existe destruição por causa de ganância, de vários fatores que nós sabemos que contribuem para o mal da humanidade. Mas o reino dos céus, ele também, o próprio Jesus disse que ele é tomado à força. É só para os corajosos, só para quem tem coragem de confessar que Jesus é Senhor da sua vida. E eu tenho certeza que ele é Senhor da minha vida e da tua vida. Glória a Deus. Irmãos, eu havia preparado um texto mais hoje do mundo. Tem um mandamento ao qual eu vivo desde o dia que eu aceitei Jesus. Aleluia. Nós iremos falar o propósito da fé. Quais são os tipos de fé? Existem duas fés. A fé natural, que é a fé ao qual eu acredito que é uma jornada, eu vou sair para trabalhar e vou trazer um sustento para a minha família. Da mesma forma que você tem essa fé natural, e todo ser humano tem essa fé também é uma fé que Deus colocou no homem. Tudo que Deus faz é bom, não é? E existe a fé sobrenatural. Aleluia. É sobre essa fé que eu quero falar. Glória a Deus. Eu quero ministrar sobre a sua vida, sobre a sua alma. E a fé espiritual é a fé ao qual nós estamos aqui, é o qual o Espírito Santo me impulsiona. A fé espiritual é a qual a fé hoje, eu estou aqui em cima do altar por causa dessa fé. E a minha mãe, ela fez uma promessa a Deus, e não só fez, mas também diz a palavra de Deus que nós temos que instruir a criança no caminho que deve andar, porque ainda que ela se desvie, uma hora ela volta a andar, não é assim? E assim aconteceu comigo. Irmãos, eu quero dar um testemunho, porque nós somos testemunho vivo. O pastor Antônio leu sobre Lázaro. Esse texto é tremendo, glorioso. E aí aquela mulher ela disse o quê? Que tudo que Jesus pedir no nome de Deus seria concedido. Aleluia. Olha que fé, olha que demonstração de fé daquela mulher. Mesmo numa adversidade tamanha que ela estava passando, ela creu. Ela disse que Jesus sempre
capítulo 10, versículo de número 35. Todos que encontraram, diga amém. 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 Quem não encontrou, fala espera, mas esperaremos, porque nós somos uma igreja unida, não é isso? É. Nós temos paciência, porque esse é um dos frutos do Espírito ao nosso deixou para que nós utilizemos ele como todo tempo, né? Nós não podemos ter paciência só uma vez por dia, temos que ter paciência todo o dia. E a paciência é um fruto do Espírito que Deus já nos deu. Só que nós temos que colocar em prática com situações ao qual nós temos que exercer a paciência. Esse é um dos problemas que nós temos que exercer a paciência. Amém? Todos acharam? Fala, diga graças a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Eu vou ler e você vai absorver a palavra hoje. Amém? Diz o seguinte: Hebreus, capítulo de número 10, é uma das cartas do apóstolo Paulo que ele escreveu à igreja aos Hebreus. 10:36 diz o seguinte: não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque ainda, dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Todavia, o meu justo viverá pela fé. Se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Agora ele está falando para nós, igreja. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos entretanto da fé para a conservação da alma. Aleluia. Glória. Senhor Deus, muito obrigado por essa palavra revelada através do apóstolo Paulo, que foi revelado por ti, para que ele atravessasse até os dias de hoje, Senhor. Muito obrigado, porque nós conseguimos ouvir e entender o que foi escrito, e nós conseguimos nessa noite, Senhor, aprender de ti, que és o nosso pastor, Jesus, que tem nos levado para a tranquila, por amor do seu nome. Senhor, tu era humilde, era manso, assim como nós devemos ser. Então, nessa noite nós iremos falar sobre o teu reino. A palavra é tua. Não posso acrescentar e não tirar nada. E eu quero e sei que tudo é possível, Senhor, aquele que fez. E nessa noite, eu sei que no meio de um povo, Senhor, que chama pelo seu nome, nós somos teus filhos. E nessa noite nós iremos receber aquilo ao qual tu tem proposto para a tua igreja. Tem uma palavra revelada, palavra de sabedoria, palavra de entendimento, ao qual o Senhor vem da sua parte, meu Deus. Então, entra no coração dos teus filhos, Espírito Santo, nessa noite, revela aquilo ao qual eu não posso revelar, mas tu pode fazer, Senhor, o entendimento de cada um crescer de glória em glória. Aleluia. Graças a Deus, no nome do teu filho amado, Jesus. Amém. Você vai se assentar. Glória a Deus. Glória a Deus. Nessa noite, eu vim ter com os irmãos a respeito da palavra de Deus. A palavra de Deus, ela por si só, ela é santa. A palavra de Deus,
as minhas ovelhas. Essa ordenança eu agarrei para mim. E te digo que Deus tem apacentado as ovelhas dele aqui. Aleluia. E digo mais para você, assim como Deus tem apacentado as ovelhas, tem me apacentado. Glória a Deus. Sabe por quê? Profeta Isaías, capítulo 1, versículo 19. Pode abrir e me acompanhar nas palavras que direi. Se tiveres disposto a me ouvir, comereis o bem dessa terra, ou melhor, em algumas traduções. No 20, mas se fores rebeldes, será devorado a espada. Irmãos, partindo do princípio que a fé natural e a fé espiritual. Agora vamos partir de outro princípio. A desobediência gera ao seu fracasso. Nós temos um adversário da nossa alma? Tem. Mas você tem um adversário maior do que o diabo. A sua mente, o seu coração, Aleluia. os seus desejos. Deus falou para Davi certa vez: o que tu tens feito com a sua alma? Será que o pecado de Davi foi menor do que o Saul? Não, irmãos. O pecado de Davi teve o mesmo tamanho. Só teve uma diferença: que Davi se arrependeu e se converteu. Aleluia. Glória, Só glória. foi a mesma coisa que Saul. Saul não se arrependeu. Além de ele procurar uma feiticeira, ele não se arrependeu. Ele deu mais crédito ao seu trono do que ao próprio Deus. E tem gente às vezes que pensa que é escrito na Bíblia: não, a vontade do homem também prevalece. Igual a gente estava vendo aqui vários testemunhos. Eu tenho visto jovens se destruírem, achando que o poder do homem é maior do que o poder de Deus. É um espírito de rebeldia muito grande que os jovens estão falando. Olha, essa geração é a pior geração que eu tenho visto, tanto de obediência aos pais quanto ao evangelho. Na minha época, a gente tomava bênção aos nossos entes queridos. Então, os filhos que faleceram, eu beijava ele na testa: Deus te abençoe. Ele dizia: Deus te abençoe. A minha mãe tomava bênção e beijava a testa da minha mãe. Pensa, mãe. O meu pai é a mesma coisa. Eu fui criado assim. E filho, hoje em dia você Deus joga o tratamento que joga com os pais. Irmãos, não sabe que a revolta não tem. Eu uma afirmação que era muito desobediente. Mas eu não me chamo a semana passada. Me respeite, sou seu pai. Porque a palavra de Deus diz que a gente tem que instruir o filho no caminho de andar. Aleluia. Olha, você me respeita como seu pai, eu vou te respeitar como minha filha. Eu vou lembrar que você é minha filha. As atitudes das pessoas revelam o seu caráter. Desde o princípio, se você for em Gênesis,
internet. E aquilo que a gente coloca na nossa alma é aquilo que a gente vai viver. Aleluia. Você jovem aí que fica agarrado no celular, conversando, paquerando. É verdade. 24 horas por dia, tem jovem que não sai nem gosta, pastor. Na nossa época não era assim, a gente tinha prazer de ir para a rua, brincar com os colegas, conversar com os colegas. Aleluia. Mano, Tínhamos contato visual, conhecíamos os nossos vizinhos, hoje em dia você não conhece. glória. Você vê pessoas aonde eu moro, eu nunca te vi. Pô, você fala, eu nunca vi isso, mano. Jovens, e já tem jovens que eu conheço, que tem respeito, crianças que vão lá na minha porta, tio, o cara vai na bola, não presta bola, vou jogar uma bola, eu falei, criança tem que educar. Só não pode dar uma xingar a palavra, não é Deus. Só não pode dar uma respeitar os mais velhos. Isso não é Deus. É verdade. A desobediência levou Caim a pegar e a viver errante. Deus perguntou para Caim: Caim, o que fizeste com o teu irmão? Irmãos, tem pessoas que estão sendo igual Caim, estão matando espiritualmente o seu irmão. Deus eterno. Levantar o seu irmão espiritualmente, estão matando. Existe pessoa que vive na internet destruindo, fofocando, trazendo desgraça. É verdade. Eita, glória. O que eu quero dizer para você, o nosso tempo é precioso. Quando nós estamos na presença de Deus, o Espírito de Deus nos alegra. Quando nós nos propomos de falar do amor de Deus, Deus se revela. Essa noite é uma noite maravilhosa. Glória a Deus. A fé sem as obras é morta, mas a fé, quando ela tem obra, ela é viva. No nome de Jesus, ela é viva. O apóstolo Paulo, aqui no versículo, no capítulo 11, ele diz também: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem, pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Irmãos, nós temos que nos espelhar em Cristo. Ele que é a nossa referencial. Quer usar a fé? Usa a sua fé com sabedoria. Tem gente usando a fé aí, pastor Antônio, para pedir coisa de Deus. É verdade. Não preparou. Tem pessoas usando a fé até para ganhar dinheiro. Mas isso tudo é cumprimentar a palavra de Deus. Diz que no final do tempo os homens se tornariam avarentos, jactanciosos, arrogantes, prepotentes, mais amantes de si, do dinheiro. E nós somos crentes, não como os filhos de Deus, como Aleluia. Glória a Deus. Deus faz aquilo ao qual está todo gosto na palavra. Eu costumo dizer que Cristo, Ele, a única promessa que Jesus fez para mim e para você, querido, foi a salvação da nossa vida. Quando Ele morreu na cruz e ressuscitou no terceiro dia, Ele ressuscitou pela minha alma, para que eu tivesse uma morada. Se eu tenho uma morada aqui na terra, Ele me prometeu, Ele falou: eis que vou preparar a morada. Quer ver um gesto de atitude? Um dos que estavam na cruz do ladrão salteador foi salvo
intimidade com Deus. Oração ela tem que ter propósito. Culto tem que ter propósito. Eu vim aqui com um propósito. O meu propósito é o que eu fiz com Deus. E eu creio que eu já recebi. Eu vou agradecer nesse momento. Glória. Agora o teu propósito eu não sei, porque eu não posso sondar o teu coração também. Me desculpe. O teu propósito é ter com Deus. Cada um Deus deu uma fé. Cada um Deus deu uma direção nessa noite. Sejamos inteligentes. Usamos a nossa fé racional em Jesus, porque a fé ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Você nessa noite já ouviu a palavra de Deus e você sabe que tudo que você pedir crendo em oração você receberá no nome de Jesus, para que o nome dele seja glorificado, para que o nome de Jesus seja glorificado nessa noite. Aleluia. Eu vim com um propósito, e o meu propósito eu só vou agradecer por sua glória. Eu quero te convidar essa noite, feche teus olhos. A presença de Deus está aqui, o Espírito Santo de Deus está aqui. Eu não sei qual é o seu propósito, mas Deus sabe e quer que você confesse para Ele nessa noite. Eu não sei se é uma cura, se é uma porta de emprego, se é uma promoção, ou se é uma abertura de venda na tua empresa. Eu não sei o que você, qual é o seu propósito, Aleluia. mas eu sei que Deus já te deu essa noite em nome de Jesus. Eu creio que no próximo culto, ou nos próximos cultos, haverá muitos de vocês que vão testemunhar. E eu sou um deles, e verei que dar o meu testemunho, o meu propósito que eu fiz com Deus, e agradecer com vocês, porque Deus, Ele é muito bom. Glória, glória a Deus. Igreja, Deus, Ele é bom o tempo todo. Aleluia. Deus quer que você abra a sua boca nessa noite. Deus quer que você clame por socorro. Se é socorro, peça. Não tenha vergonha de falar com o Pai nessa noite. Aleluia, Senhor. Eu te agradeço, Deus, por essa oportunidade, Senhor. Aleluia, Deus. Porque eu sei que eu tenho vindo, Deus. Eu sei que tu é maior. Aleluia, Jesus. Porque Glória. tudo que nós precisamos nessa terra, Senhor, eu sei que tudo que tu tem nos dado, Senhor, é porque tu és bom, Senhor. Eu sei que os teus filhos estão aqui nessa noite, Senhor, Glória a Deus. com um propósito, Senhor. A fé é a certeza daquilo que nós não vemos, Senhor, mas nós cremos com o nosso coração. Glória, glória, glória. Que Aleluia. tu nos dado, Senhor, para que o nome do teu filho seja glorificado aqui na terra. Aleluia. Se eu quiser uma palavra de Glória. pedir, dá-se-nos, Senhor. Tu dá uma boa medida calcada, sacudida, transbordante aos teus filhos, Senhor. Aleluia. Então nessa noite, Senhor, a presença do teu Espírito permaneça no nosso coração.